Vamos ler o texto agora, que está em Mateus capítulo de número 8, verso 18. Você que está em casa também vai poder ver essa mensagem ou ouvir. Então, nós vamos ler a partir do versículo 18 do capítulo 8 de Mateus. Quando Jesus, eu queria pedir à irmã que ou diminuísse ou desligasse ali, porque não vai ter jeito, eu não estou conseguindo. Obrigado, irmã. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém? O que me abate nos dias de hoje como pastor é ver que o nosso cristianismo está cada vez mais vulgarizado. Vou repetir. O que mais me entristece como pastor é ver que nos nossos dias o nosso cristianismo está cada vez mais vulgarizado. Que cada vez mais um culto para fazer as pessoas se sentirem bem tem que ser pop. Tem que ter alguma coisa para que as pessoas sejam atraídas à igreja. E eu confesso aos irmãos que esse trabalho nosso aqui no Jardim dos Cardoso tem sido um trabalho árduo, né, irmãos? Tem sido um trabalho duro. Mas eu entendo que Deus realmente Ele chamou-nos, Ele nos chamou para fazer a diferença. Não para ser crente acomodado, não para ser crente esquentador de banco, não é? Ou simplesmente um membro de uma igreja onde você vai sem se preocupar muito com o que está acontecendo no mundo aí fora. Então, muitas vezes as pessoas estão atrás de um evangelho gospel light, né? As pessoas estão atrás de algum tipo de prosperidade, estão atrás de bênçãos, estão atrás de milagres, e se isso não tiver, elas não têm muito interesse em estar presentes. Eu creio que nós estamos vivendo uma inversão muito grande no cristianismo, meus amados irmãos. Agora, essa inversão, ela não é nova, ela é muito antiga, e eu quero fazer uma introdução aqui para os irmãos, para que os irmãos possam entender por que Jesus agiu da maneira que agiu. Porque se você olhar esse texto que a gente acabou de ler, Jesus foi duro. Jesus foi super duro. Às vezes a gente só quer enxergar um Jesus na Bíblia carinhoso, amoroso, bondoso, misericordioso, mas não um Jesus que às vezes confronta, não é? Que às vezes pega a gente, chacoalha a gente assim e fala assim: ei, a que reino você pertence? Então, hoje nesta noite, eu creio que a palavra do Senhor irá nos falar a respeito disso também, meus amados irmãos. E como eu havia dito nessa introdução, nós estamos vivendo uma inversão muito grande no cristianismo. E como eu disse, essa inversão ela não é nova, é uma inversão que vem se concretizando, que vem se tornando cada vez mais visível há mais de 400 anos. Essa inversão começou, eu não sei se você estudou história, mas para quem já é formado, já terminou o ensino médio, ou então o ensino fundamental, você já deve ter ouvido falar naquela palavrinha chamada renascença. Quem já ouviu aqui? Eu já estudei sobre isso. Mas
nessa história da Renascença, meus irmãos, durante a Renascença, que foi um movimento humanista que explodiu principalmente na Europa, não é? E houve uma mudança na Renascença, e essa mudança foi a seguinte: antes da Renascença, o centro era Deus. Deus era o centro. Centro do que, pastor? O centro de tudo. Todas as coisas giravam em torno de Deus. A ciência, as artes, a economia, a filosofia, giravam em torno de quem? De Deus. Tudo que se falava tinha que falar de Deus. Entenderam? Muito bem. Com a Renascença chegando, Deus foi tirado do centro. Tirado assim entre aspas, tá, irmãos? Deus nunca saiu do centro. Na verdade, foi o homem que saiu do centro da vontade de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas só que para que vocês possam entender, quando veio essa filosofia humanista chamada renascentismo, né? A Renascença, eles excluíram Deus. E excluindo Deus, exclui-se o que, irmãos? A absoluta verdade, não é? Já não tem mais verdade absoluta, já não tem mais parâmetros de certo e errado. Cada um faz o que quer, cada um fala o que quer falar, e as pessoas tomam muitas vezes uma mentira como se fosse verdade. Por quê? Porque agora não há mais absolutos. E isso, irmãos, foi muito ruim. Isso foi catastrófico. Porque a Renascença pregou que a ciência, a cultura, a economia e a filosofia e as outras coisas fossem libertas desse cabresto que a religião colocava nessas coisas. E agora os homens querem alcançar os seus objetivos pelo seu próprio esforço. Nada contra você lutar, amém? Aliás, se tem uma das pessoas que mais luta nessa vida é os crentes, amém? Eu nunca vi um crente de verdade ser preguiçoso. Eu nunca vi um crente de verdade gostar de repetir de ano, jovens. Eu nunca vi um crente de verdade gostar porque ele está tendo aula, mesmo porque está tendo pandemia. Eu nunca vi um crente de verdade, irmãos, não levantar cedo para ir trabalhar. Eu nunca vi um crente de verdade gostar de, sujeira, de ficar numa situação como as pessoas do mundo. Porque nós já lutamos pelo dia a dia, amém? Nada contra. Agora, se nós analisarmos mais um pouco, nós vamos ver que esse próprio esforço humano quer excluir Deus. E excluir Deus até mesmo da salvação. Eu não preciso do sacrifício de Jesus para ser salvo, porque eu me basto. Eu sou bom. Não é? Eu conheço um rapaz aí que era americano que ele fala assim: eu sou o cara. Ele se acha tanto que um dia um cara da autopeça chamou ele de trocador de peça, de tão ignorante que ele é, e por ele se achar que ele acaba não conhecendo certas coisas. Arrogância, falta de humildade. Isso é provocado pelo que, irmãos? Por essa filosofia aqui renascentista que impregnou no mundo. Então Deus foi tirado do centro e foi colocado o ser humano. Então a ciência se libertou desse cabresto que é a religião. E agora os homens querem alcançar os seus objetivos com o seu próprio esforço. Eles queriam dizer o seguinte: nós não queremos mais religião. A religião atrasa a nossa vida. E isso na Europa, irmãos, acabou com a vida das pessoas. Hoje você vê aborto liberado em alguns países da Europa. Mulher pode fazer aborto desde quando ela soube que está grávida até o 9º mês, ela pode fazer aborto. Nos Estados Unidos é assim. Chocante isso, né, irmãos?
Mas por quê? Porque agora Deus não é mais o centro. Quem é o centro? O homem. Se Deus fosse o centro, como é que seria? De jeito nenhum, aborto nem a pau. Mas porque nós estamos vendo hoje essa filosofia que diz que o homem é o centro, então a mulher, a menina pode fazer o que quiser com o seu corpo, é ou não é? Inclusive até mudar de sexo. Não tem mais parâmetro de macho e fêmea. E por aí vai, irmãos. Se eu for tocar em outras situações aqui, vocês vão ver que eu não estou jogando conversa fora. E Jesus, nós vamos ver aqui que Jesus vai ser muito claro com relação a tudo isso que está acontecendo. Que tipo de evangelho que está sendo pregado, que tipo de igreja que está sendo aberta, que tipo de pastores estão se levantando para querer liderar o povo de Deus. Terrível, meus irmãos, estamos em dias terríveis. Mas interessante é que foi a partir desse pensamento que se levantou um monge da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Quantos de vocês já ouviram falar esse nome? Esse homem lutou contra esse pensamento. Então Deus passou a ser uma espécie, mesmo ele tendo lutado contra esse pensamento, essa filosofia, meus irmãos, não foi fácil, porque Deus passou a ser uma espécie de amuleto da sorte. Vocês vão entender isso. Como assim, pastor? Deus passou a ser uma espécie de um amuleto da sorte. Porque as pessoas, quando tiraram Deus do centro, agora o homem é o centro. Então, o que se entende aqui? Nós só vamos procurar a Deus como a última saída. Nós só vamos lembrar de Deus quando não tiver mais nenhuma possibilidade do homem fazer nada. O dia em que eu quebrar financeiramente, eu procuro Deus. No dia em que eu tiver um câncer de cérebro e a medicina não puder resolver, aí eu vou pensar em buscar esse Deus. Entende, meus irmãos? Não, enquanto eu tiver dinheiro no bolso, eu não quero saber desse Deus. Mas enquanto eu estiver bem, enquanto eu estiver com saúde, enquanto eu não estiver doente, eu vou tocando a minha vida do jeito que eu quiser, porque afinal de contas eu sou o dono do meu nariz. Essa é a filosofia do mundo, entendeu? O mundo diz: você pode. O mundo diz: você é o cara, você é a mina. O mundo diz: quem manda na sua vida é você. Sabe o que o mundo diz, irmãos? E muitas vezes alguns crentes caem nessa mentira. Quem paga as suas contas é você. Mentira. Deus te deu vida, querido. Deus é quem te dá saúde. Não cai nessa lábia do diabo. Ah, mas fui eu que sei. Eu o quê, rapaz? Quem é o homem? Mas o homem quer ser o centro. O homem quer viver independente de Deus. E quando eu falo homem, eu falo homem e mulher. E sabe de uma coisa, irmão? Isso afetou até os relacionamentos nos casais. Hoje você vê homem que fala assim, para a mulher: olha, a gente vai casar, mas o seu dinheiro é seu e o meu dinheiro é... porque o dinheiro é meu e o dinheiro é seu. Isso afetou, estão entendendo, irmãos? Isso afetou até a vida conjugal dos casais. Quantas mulheres arrogantes viram para os seus maridos e falam assim: eu não dependo de você, cara. Aliás, eu ganho mais do que você. Se você me amolar, desculpa a expressão, mas eu te dou um pé lá naquele lugar que vocês sabem, né? Humilha o homem. Porque esse pensamento humanista dominou as pessoas. E Jesus, cadê Jesus? Onde está Deus na vida dessas pessoas? Quem é que precisa de Deus? Aí alguns que olham para nós, que estamos aqui na igreja, né, irmãos? Domingo após domingo.
As pessoas passam na rua e falam assim: ah, esses aí são que não deram certo na vida, esses aí que estão ali na igreja são as pessoas que não são gabaritadas. Esses aí são os analfabetos que estão aí dentro da igreja, é um bando de analfabetos. As pessoas nos olham assim, irmãos. As pessoas que não têm Deus nos olham como fracassados. E glória a Deus mesmo, amém, irmãos? Porque nós somos fracassados, mas em Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Então as pessoas olham e falam assim: essa moça que está aí na igreja, ela está aí porque ela é desequilibrada. Ele está aí porque ele é um desequilibrado emocionalmente falando, para resolver a sua vida. E por isso que ele precisa desse Deus. Glória a Deus por isso. Só que tem um porém, irmãos. Tem muita gente buscando a Deus pelo viés errado. Infelizmente está cheio de gente dentro das igrejas usando Deus. As pessoas só querem se utilizar de Deus quando precisam. É ou não é? E no versículo 18 do capítulo 8 que nós acabamos de ler, é mais ou menos essa a precaução que Jesus tomou nos dias em que ele estava vivendo. Por favor, se você voltar agora comigo lá no capítulo 8, nós vamos ver algumas situações que está acontecendo aqui nesse capítulo 8, que nós apenas lemos 4 versículos, 18, 19, 20, 21 e 22, então foram 5 versículos nós lemos, mas são, na verdade, 22 versículos dentro desse capítulo 8, e o que Jesus fez? Vamos ver o contexto disso? No primeiro versículo, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se adorou e de joelhos disse: Senhor, se quiseres pode purificar-me. O que Jesus faz com esse leproso, irmãos? Jesus cura. Amém? Jesus cura um leproso. Mais para frente um pouquinho, no versículo de número 5, nós vamos ver um centurião que se aproxima de Jesus para pedir que Jesus cure o seu servo. E o que Jesus faz? Cura esse homem. Veja, o segundo milagre. Mais para frente um pouquinho, no versículo de número 16, ou melhor, no versículo de número 14, vai dizer assim: então Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servir. Jesus é bom demais, cura até sogra. Curou a sogra do Pedrão. Ao anoitecer foram trazidos muitos endemoniados, e ele os expulsou todos, amém? Com uma palavra. Olha o que está acontecendo aqui, presta atenção, olha para mim. Jesus expulsou todos os demônios, e ele curou todos os doentes, para que se cumprisse as escrituras que foram ditas pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Muito bem. Quando a multidão viu o que Jesus fez, meus irmãos, elas ficaram assim como quem em êxtase e disseram: não é possível. Se levantou entre nós um grande profeta, um grande, como que eu posso dizer, um curandeiro. Se levantou em nós um curandeiro. Vamos atrás desse curandeiro chamado Jesus. E o interessante, mas quando chega no versículo 18, qual é a reação de Jesus quando ele vê a casa cercada por uma multidão? Irmãos, na nossa época hoje, nessa época de internet, de Facebook, YouTube, nessa época de redes sociais, o que as pessoas mais querem é aparecer, é ou não é? E eu tenho certeza que muita gente adorar ver o seu blog estourando, bombando, milhões de pessoas seguindo, seguidores, milhares de pessoas, e adorar. Agora, olha o que acontece aqui. Jesus chega, quando ele viu a multidão ao seu redor,
deu ordens para que atravessassem para o outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando ele vê aquele monte de gente cercando ele, ele diz: vamos sair daqui agora. Isso é estranho demais. Porque se fosse a gente, você ia se tornar um famoso, uma celebridade, gente. Aquele que, sei lá, esses atores que tem aí no mundão. Você ia ficar famoso, rico. Você não ia querer, não? Aplauso. Você não ia querer, não, um monte de seguidor. E Jesus se retirou do meio dessa multidão. Por que Jesus se retirou? Jesus olha ao redor e já tem uma multidão depois de uma sucessão de milagres que foram totalmente inéditos. As multidões estão enlouquecidas, e quando Jesus olha aquela multidão, em vez de ele ficar ali com a multidão, ele chama os seus discípulos e diz: vamos embora. Não é assim que eu quero o meu reino. Meu Deus, presta atenção, irmãos. Eu tenho falado nesses últimos tempos que Deus não está olhando quantidade. Nesses últimos tempos, Deus quer ver o que você tem de conteúdo dentro da sua vida. Se você é uma pessoa, se você é um crente de caráter, se você tem conteúdos na sua fé realmente que vão adorar a Deus de verdade. Sabe? Existem muitos crentes que estão atrás de multidão. Tem gente que vai só para a igreja do fulano A, porque lá vai cantar o famoso, porque lá vai pregar o famoso, porque lá tem a irmã do manto, porque lá tem o irmão da revelação, e as pessoas estão indo atrás do homem. Irmãos, mais uma vez, olha que coisa interessante. As pessoas não estão indo atrás de Jesus, elas estão querendo usar Deus para os seus benefícios próprios. Deus passa a ser o meio e nós passamos a ser o fim. Já pensou que coisa esdrúxula? Horrível. Jesus disse para os seus discípulos, meus irmãos, e é chocante, porque quando ele olha para aquela multidão que estava apenas buscando o milagre em si, mas que não estava interessado nos desdobramentos que significa andar com Deus. Amém? Deus chamou você para andar com Ele, Deus não chamou para você andar atrás de milagre, viu, meu irmão? Aliás, a nossa igreja tem experimentado milagres esse ano poderosíssimos, é ou não é? Mas milagre não enche barriga, milagre não te salva, milagre não te converte. Não se iluda. Vendo Jesus que aquela multidão buscava apenas o milagre em si, mas que não estava interessada nos desdobramentos do que significa andar com Deus, Jesus chama os discípulos numa linguagem coloquial para os nossos dias, irmãos. Ele diz o seguinte: vamos embora daqui, não vamos ficar no meio dessa multidão. Essa semana eu acho que eu assisti um vídeo, não sei se vocês assistiram, de uma menina que ela queria sair na mídia e ela foi gravar um pancadão com um monte de gente lá, e de repente ela usou tanta droga que ela caiu dura no chão. Ela saiu no vídeo, ela ficou famosa como aquela que usou droga e morreu. É isso que você quer, Jó, para a sua vida? É isso que você quer, para a sua vida? Esquecer desse Deus maravilhoso e querer viver a sua vida do jeito que você quer? Jesus pega os seus discípulos e diz: vamos embora daqui, porque ele não queria que o cristianismo descambasse, meus irmãos, numa romaria mística, em busca de milagre por milagre. Jesus não queria que Deus se transformasse no meio para os nossos fins. Estão entendendo, irmãos? Deus não se presta a ser meio para que eu alcance os meus fins, para que você alcance os seus fins. Deus não vai tolerar isso, irmãos.
Deus não vai tolerar ser usado simplesmente para massagear o meu ego e o seu ego. Jesus não queria que a fé se transformasse em louvorzão que causa arrepios e deixa pouco conteúdo na alma. Jesus queria que o Evangelho tivesse uma outra conotação. E quando ele vê as multidões ao redor da casa em que ele estava, ele chama os discípulos e diz: vamos embora daqui. E o texto diz que no meio daquela multidão religiosa, de gente que queria usar Deus, no meio dessa multidão, com essa atitude havia pelo menos 3 tipos de gente. Primeiro, os fanáticos. Segundo, os impulsivos. O que é uma pessoa impossível? É o que vai no embalo. É o que o Henrique falou hoje aqui na escola bíblica. Tem gente que se batizou e nem sabe por quê. Porque nós estávamos na discussão aqui hoje, se uma pessoa deve se rebatizar ou não. Eu falei, depende. Se ela for uma pessoa impulsiva, se ela for no embalo dos outros, então ela não teve convicção de nada. Não valeu aquele batismo. Vocês entenderam? Amém? Então tem crente que às vezes é impulsivo. Ele vai no embalo. E o último é os relutantes. Vamos vê-los um a um. Primeiro havia os fanáticos. E Jesus nos deixa claro aqui no texto o seguinte, irmãos, que o fanatismo, o calor irracional e o misticismo não servem aos propósitos do reino de Deus. Não servem. Quem são os fanáticos? Era a multidão. A multidão que viu os milagres de Jesus e só queria os milagres de Jesus. Tinha gente que estava no meio daquela multidão e nem sabia por quê. O que você está fazendo aqui? Não sei, eu vim porque todo mundo falou que era para vir. Mas você veio fazer o quê aqui? Não sei. Não, por que você está aqui na igreja? Não sei, eu vim, acompanhei a minha mãe. Eu vim aí, pô, sei lá. O pastor joga bola comigo, eu vim aí. Esse é o fanático. Vai sendo levado pela multidão. E você está sendo levado pela multidão, meu irmão? E Jesus disse assim: eu vou me afastar desse tipo de gente. É forte isso, né, irmãos? Jesus não quer falar com essa multidão. Eu não quero nem estar em contato com essa multidão. Os fanáticos do versículo 18 são aqueles que se maravilham dos milagres. São aqueles que aderiram à romaria sem saber por quê. Nós não podemos reduzir o evangelho à mesquinharia de pouco conteúdo, meus irmãos. Nós não podemos permitir que as pessoas tenham mais fé no objeto que conduz a fé em Deus do que no próprio Deus. E hoje o que mais a gente vê, irmãos? Agora por causa da pandemia diminuiu, mas era uma romaria só na igreja, né? É camiseta da fé, é o olhinho da fé, é o lenço da fé. Falamos tanto dos nossos irmãos católicos, mas somos piores do que eles, porque virou uma romaria dentro da igreja, virou macumba evangélica. Nós temos que fazer isso aqui, ó. Faz essa campanha aqui, põe um sal grosso atrás da sua porta, para tirar o mal olhado, meu irmão. Que vergonha! Estão só vivendo de aparência. Esse não é o evangelho de Jesus. E esses fanáticos vivem apenas atrás de algo que os leve ao delírio. Por que Jesus abandonou essa multidão, meus irmãos? Por que Jesus deixou essa multidão para trás? Porque para nós fé não é um calor emocional, fé não é frenesi. Sabe o que significa essa palavra frenesi? Delírio violento. É uma pessoa que perdeu as faculdades mentais, não sabe nem o que está fazendo mais. Fé é a certeza de coisas
irmãos. Amém? Fé para nós não é andar por vistas, mas por convicções. Fé para nós é conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Fé para nós é nos apresentarmos para Deus aprovados como homens e mulheres do que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Sabe o que está faltando, irmãos? É crente para ler a Bíblia, alimentar sua alma da palavra. Deixa eu dizer para você, você meditou na palavra hoje? Você leu a Bíblia hoje? Ou você ficou na televisão só esperando um profeta lá, um pastor, alguém falar por você? Você está igual aqueles passarinhos esperando trazer comidinha na boca. Irmão, é você que tem que mergulhar na palavra de Deus. A palavra não vai santificar você se você não mergulhar na palavra. Porque é a palavra que santifica. É a palavra que cura. É a palavra de verdade que liberta você dos seus pecados. Então nós temos que entender, irmãos, que fé é ouvir a voz de Deus dizendo: vamos aprender juntos, diz o Senhor. E Jesus deixa claro que a impulsividade, por mais que seja sincera, não prova a fé de ninguém. Deus não está interessado em arroubos de sinceridade. Deus está interessado no caminhar consciente, na perseverança. Sabe o que vale aqui para Jesus, meus irmãos? É se você vai ser um crente perseverante. Amém? Ele não está interessado nesse tipo de impulsividade, gente que é levado pela multidão. Ele quer saber se você vai aguentar as pancadas da vida. Deus está interessado se você vai caminhar consciente, perseverando em segui-lo até o fim, custe o que custar, venha o que vier. Você não sai, você não desiste, você persevera. Aleluia, glória a Deus. Está aqui um homem que viu os milagres de Jesus. Jesus curou o leproso, curou o servo do centurião, expulsou os demônios, e esse homem, tomado pela impulsividade religiosa, disse: Senhor, eu vou contigo aonde tu quiseres. Olha só isso, impulso. Sabe aquela pessoa que não calcula a jornada e acha que vai aguentar subir a ladeira? Não, eu vou aguentar subir isso aí. Pode pôr 2 sacos de cimento que eu subo tranquilo, dando risada. Ele não calculou o peso. Ele não calculou as dificuldades. Irmãos, para ser crente, eu estou agora dizendo o seguinte para todos vocês: calcula aí, hein? Calcula, porque senão você vai desistir mesmo. Porque é difícil seguir Jesus quando você não calcula. E aí vem um homem religioso e diz: ó, Jesus, eu vou te seguir. No versículo de número 19, apareceu um mestre da lei e aproximou-se de Jesus, porque ele viu todos aqueles milagres que Jesus fez. Está vendo? Ei, olha para mim, não seja visual. Não se deixe levar pelo que você está vendo. Esse homem aqui esse homem da lei aqui, esse mestre da lei, vai se dirigir para Jesus e vai dizer assim: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí no versículo 20, Jesus dá a resposta para ele. Qual é a resposta de Jesus, irmãos? Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Alguns teólogos dizem que Jesus fez 2 referências aqui ao fato de que realmente Jesus, quando ele vai dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça, significa que ele não tinha nem casa para morar. E José fica feliz, porque Jesus não tinha nem a igreja para reclinar a sua cabeça. Fica feliz, filho. Você não é rejeitado. Aleluia. Jesus não tinha casa para morar. Alguns teólogos vão dizer que ele morava de favor na casa do Pedrão.
Agora tem um outro ensinamento que os teólogos vão dizer, que quando ele disse isso para aquele homem, para aquele religioso que queria se aproximar de Jesus, tentar usar Jesus, e Jesus vai dizer para ele: olha, você tem que fazer o cálculo, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Tem certeza que você quer ser meu discípulo? Porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. E alguns estudiosos vão dizer que Jesus iria ser crucificado, diferentemente de todos os crucificados daquela época, ele não ia nem ter onde apoiar a cabeça na cruz, irmãos. Porque as cruzes de antigamente eram em forma de T, vocês lembram? Era em forma de T, e eles faziam as cruzes em forma de T, com um travessão da parte de cima, para que o crucificado pudesse descansar um pouco a sua cabeça. Ali ainda tinha um pouquinho de misericórdia, né? Mas nem para Jesus teve. Sabe por quê? Porque a Escritura vai dizer que eles colocaram uma placa atrás. Não foi? Lembra da placa? O que estava escrito nessa placa? Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Colocaram lá uma placa, meus amados irmãos. E essa placa impedia Jesus de descansar a cabeça, de reclinar a cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vá pela emoção. Amém? Cuidado com a sua emoção. Porque esse negócio dura pouco, acaba. Você já viu um foguete? Ele sobe, não é? Principalmente no final de ano. Você vê aquele foguete faz assim. Depois ele faz o quê? Dura pouco. Assim é a emoção. Pense direito, porque você vai ter que alterar o seu estilo de vida se você quer seguir a Jesus de verdade. Você vai ter que pensar em mudar. Permita-me citá-lo, Henrique. O Henrique fez uma pergunta interessante, pastor, pelo menos. Não vou expor, tá? Mas ele perguntou uma coisa assim, tipo: pastor, eu posso fazer uma coisa assim? Eu falei assim: é melhor não. Por quê? Porque você tem que dar um testemunho. Porque você tem que mudar o seu padrão de vida. Você agora é referência. Você não era referência, mas agora você é referência. Você é crente. Você vai levar algumas pedradas se você não vigiar. A gente já leva pedrada vigiando, imagina vigiando, né, irmãos? E o cristianismo verdadeiro nos ensina a não ir pela emoção, mas procurar saber direitinho que nós vamos ter que alterar nosso estilo de vida, a nossa maneira como você gasta o seu dinheiro, como você educa seus filhos. Mudou, sabe? Mudou, agora mudou. Não é mais a mesma coisa. Como é que você gastava o seu dinheiro? Como é que você educava os seus filhos? Era no tapa, era no palavrão, era no xingamento? Tem dias que misericórdia. Hoje mesmo, Murilo, a gente tem que contar até 10. O menino está com a saúde de ferro, graças a Deus por isso. Mas a gente tem que aprender a mudar os nossos valores. Como você gasta seu dinheiro, como você educa seus filhos. E hoje aqui eu quero dizer, por último, o terceiro tipo de pessoa que Jesus se confrontou aqui é a relutante. Deixa eu te perguntar, você é relutante? E para esse relutante, Jesus deixa uma terceira mensagem. E qual é a mensagem que Jesus deixa? Vamos ler aqui no versículo de número 21. Do capítulo 8, outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. O cara tinha acabado de perder o pai. Isso é forte, não é? E o que Jesus vira para ele e diz o quê? O que Jesus vai responder para aquele outro rapaz? Irmãos, a nossa geração hoje é a geração de crentes mais fracos que temos, porque não está pronto para renunciar o seu eu.
Jesus não aliviou nem para o cara que ia enterrar o pai, é ou não é? Por que ele falou isso? Ele não queria que ele enterrasse, que ele velasse o pai dele? Não, não é isso, irmãos. Se trata de prioridades. Está entendendo? O que realmente é mais importante para você? É o reino de Deus? É a vontade de Deus? É cumprir os planos e os propósitos de Deus? Ou é você dar prioridade para você? Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? É que o verdadeiro cristianismo tem que ser centrado em Jesus. Amém? Não no homem. O nosso cristianismo não pode ser superficial. Jesus não diz para aquele homem não enterrar o seu pai. Enterrar um pai é o desejo mais sublime que existe. Eu não tive essa oportunidade de enterrar o meu pai, sabia? Quando eu soube que meu pai faleceu, ele já estava enterrado. Já havia uns 15 dias, né? Ele tinha falecido, enterrado. Mas Jesus quis dizer que enterrar um pai não é mais importante do que o reino de Deus. Está entendendo? Se tem que escolher entre enterrar o pai e seguir a Jesus, siga Jesus. Porque o que você pode fazer com uma pessoa que morreu? Ainda que seja seu pai. Vamos ser sinceros, vamos rasgar logo. Morreu, acabou, queridão. Mas sua fé em Jesus precisa continuar. Você tem que continuar olhando para Jesus. Você tem que continuar caminhando com Jesus. Porque Jesus é tudo na tua vida. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não faz nada. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus é tudo para nós, irmãos. Sabe que eu vejo hoje alguns crentes dizendo para Jesus assim: olha, Jesus, hoje não. Sabe aquelas desculpinhas? Hoje eu não posso me doar um pouco mais da tua obra porque eu estou cansado. Eu fui às compras no shopping. Senhor, tem paciência comigo. São só mais 2 jogos do campeonato de futebol. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui, olha para mim. Se enterrar o pai não teve peso diante da urgência da dignidade do reino, imagine uma pessoa dizendo: Senhor, não dá para contar comigo agora. Me dá um tempo. Eu estou ganhando mais dinheiro agora. Me dá um tempo. Eu estou ganhando muito dinheiro agora. Eu não posso te servir agora assim. Eu estou ganhando muito dinheiro. Conhece gente assim? Você conhece crente assim? Não, eu não posso ser súdito do seu reino. Hoje não. Se enterrar um pai não serviu de desculpa, imagine a gente dizendo para Deus: Senhor, agora não. Agora hoje eu não posso, hoje não. O ano que vem, afinal estamos em plena pandemia, o ano já acabou mesmo, né? Quantas desculpas esfarrapadas